Ser assaltado uma vez já é desagradável. Imagina passar por esta situação 4 vezes. Esta jovem que prefere não se identificar foi alvo de criminosos em dias e horários distintos. Todos os roubos na cidade de Campos, no norte do estado do Rio. Num dos casos, os bandidos a abordaram para perguntar onde ficava um determinado endereço. Na primeira, eles disfarçaram, eles pararam na avenida com um papelzinho na mão, né? Tipo assim, pedindo informação mesmo, se eu conhecia aquela rua. Mesmo receosa, por, tipo assim, ficar com o receio dele de não ajudar, né? Eu fui lá e perguntei qual o nome da rua. Foi na hora que eles falaram sobre o assalto, né? Eles mostraram a arma, né? Foram dois assaltantes. Os roubos de celular foram registrados em uma das delegacias do município. Além do prejuízo financeiro, ficou a insegurança de andar pelas ruas. Sozinha eu não vou mais, né? Porque dá uma crise de pânico, a gente fica com medo, a gente fica olhando para o lado, a gente fica pensando o que poderia acontecer, né? Fica bem receoso. Então, assim, são precauções que a gente toma para a gente poder não ser assaltado, né? Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontam que este ano, em 7 meses, mais de 18 aparelhos celulares foram roubados em todo o estado. 10% a mais no número de ocorrências se fizer uma comparação com o mesmo período de 2022. A região norte fluminense registrou mais de 22% dos roubos a celular. Foram 209 de janeiro a julho. Câmeras de segurança têm ajudado a polícia na identificação dos suspeitos. Este flagrante foi no bairro IPS, em Campos. 2 homens abordaram 2 mulheres que tinham acabado de estacionar a moto. Eles já chegaram anunciando o assalto. A ação durou menos de 1 minuto. Os criminosos fugiram com celulares e alianças das vítimas. Com relação aos furtos, o norte do estado do Rio apresentou um aumento de 17% no número de casos, seguido do noroeste fluminense e da Baixada Litorânea. Campos é a cidade com maior índice de furtos de celular no interior do estado do Rio, com 41% das ocorrências, seguida de Cabo Frio e Macaé. Mas Macaé ainda tem um agravante. Numa comparação de um ano para o outro, houve um aumento de 127% nas ocorrências de furtos de celular. Para se precaver de roubos de aparelhos celulares e sequestro de dados pessoais, é necessário, primeiro, conscientização. Esteja ciente das áreas de alto risco e horários mais perigosos para tomar precauções extras nessas circunstâncias. Segundo, backup. Mantenha cópias regulares dos seus dados em um local seguro, como uma nuvem ou um disco rígido externo, para que em caso de roubo você possa recuperar as suas informações. Terceiro, rastreamento e bloqueio remoto. Use recursos ou aplicativos que permitem rastrear, bloquear ou apagar os dados do seu celular à distância. Se você possui um aparelho de alto valor, reside ou trabalha em áreas de alto risco, considere contratar um seguro. Não esqueça de ler a apólice sobre os termos de cobertura. Por fim, é sempre recomendável ter o mínimo de informações sensíveis armazenadas no celular. Na semana passada, um homem de 26 anos foi preso depois de roubar 74 celulares em uma loja. O caso foi em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Segundo a polícia, o suspeito entrou no estabelecimento com uma arma de plástico e abordou a funcionária, que entregou os aparelhos. Os agentes de segurança conseguiram chegar até o suspeito depois de utilizar o acesso à localização dos aparelhos por meio do GPS. O homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado. De acordo com a polícia, confessou o crime e mostrou onde os celulares estavam escondidos. O total de produtos recuperados chegou a R$ 90 mil. Os agentes ainda apreenderam uma réplica de pistola e munições. Donos de estabelecimentos comerciais e pedestres vítimas de roubos e furtos de celular devem procurar imediatamente as autoridades de segurança pública. Através do boletim de ocorrência, a polícia consegue fazer o mapeamento dos locais com maior índice de criminalidade. A primeira recomendação é reforçar os procedimentos de segurança do próprio aparelho, né, de dupla segurança, verificar se a senha não é uma senha fácil de ser identificada, enfim. No segundo momento, e obviamente em caráter mais imediato, comunicar às autoridades policiais, até porque eles rastreiam os pontos mais sensíveis de assalto,
mas é muito importante que não deixe de comunicar à autoridade, exatamente para que aquele crime, se ele não puder ser investigado com êxito, mas que ele possa ser um objeto de identificação pelas autoridades, no sentido de saber os pontos que estão sendo alvo de maiores índices de assalto.